Pessoal, estamos aqui, então, de volta para o segundo bloco da 17ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito do Vale de Avaré, que está sendo gravada na Câmara Municipal de Avaré. Agora nós teremos a fala da doutora Maria Cláudia Ferraz, que é advogada militante em Avaré e região, com o tema Lei Maria da Penha. Doutora, muito obrigado e a palavra com a senhora. Boa noite, cumprimento aqui o Dr. Wagner, todas as autoridades presentes, os colegas que acompanham a mesa. Aproveito também para cumprimentar os alunos, porque decidir pelo direito tem que ter muita coragem. Né? Os amigos aí que já trabalham nessa área há algum tempo, como professores, juízes, promotores, delegados, advogados, sabem que não é fácil. Então, aproveitando que foi dia 11 de agosto, a comemoração dos cursos jurídicos, e nisso temos também a comemoração como Dia do Advogado, cumprimento a todos e aos alunos que escolheram esse curso, que tenho certeza vão aí fazer muito sucesso na vida, porque eu há 25 anos sou advogada e ainda sou apaixonada pelo direito. Penso que, até estava conversando com o colega aí, Dr. Rafael, que parece que quanto mais nós estudamos, ou menos a gente sabe, ou o direito também muda muito rápido. Partilho também da mesma ideia que o Dr. Jair, que nós não precisamos de uma nova Constituição. Nós precisamos fazer valer a que nós temos. Ela já é a 7ª Constituição do Brasil. Há algum entendimento que seria a 8ª, por um determinado período, mas a maioria dos doutrinadores entendem como a 7ª. Ela trouxe grandes inovações, grandes direitos, garantias fundamentais que a grande maioria aqui não viveu na época da ditadura, então nós não conhecemos realmente o que ocorreu, mas sentimos até hoje esses resquícios aí na nossa cultura, nas decisões que nós temos que tomar, no posicionamento. E eu venho tratar de um tema que já é bem discutido aí, que é a Lei Maria da Penha, e escolhi esse por agora, no dia 7 de agosto, ela ter completado 12 anos. Uma criança ainda, né? Mas que já trouxe uma enorme diferença, especialmente para nós, mulheres, uma garantia de, talvez, uma qualidade de vida com menos medo, com mais segurança, só que ainda tem muito que galgar. A tida Lei Maria da Penha, ela recebeu o número de lei 11.340 de 2006. Só que muita coisa aconteceu antes dela existir. Vou ler para vocês, todos sabem de cor, pelo menos os estudantes de direito aí, os direitos e garantias individuais, que começam aí especialmente no artigo 5º, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O Dr. Jair explicou bem isso, veio os direitos e garantias, por quê? Porque nós víamos de um período onde nenhum desses direitos aqui prevaleciam. E entre os artigos aí que vieram na Constituição também, veio o artigo 226, onde fala da família. Porque existiam muitas, né, famílias sem um casamento, sem essa valorização. Os filhos havidos fora do casamento não podiam, em algumas épocas, nem serem registrados, nem tinham direito à herança. Então, isso eu acredito que já veio sendo uma conquista para a família, para as mulheres, que já vem desde a Constituição de 88.
Porque se a gente for ver e olhar as constituições anteriores, pensa que em 1890, nós mulheres éramos propriedades dos nossos maridos. Então, eles podiam dispor da sua esposa como um bem. Tinham direito, inclusive, sobre a sua vida. Pensa a gravidade, se a gente for olhar e olhar os dias de hoje, quantas conquistas. A comoção das mulheres e os movimentos feministas, eles já vêm de muito tempo, mas já há muitos anos, no nosso país, a violência contra a mulher, ela vem sendo difundida, algumas criando coragem para ter essas denúncias, fazer essas denúncias, mas foi uma luta muito grande até nós chegarmos nessa lei em 2006. Já hoje fala muito, né, sobre o feminicídio, mas numa convenção em 1976, onde a maioria nem tinha pensado em nascer, né, talvez os seus pais, elas já se reuniram em Bruxelas, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, falando sobre os direitos da mulher e, especialmente, numa tentativa de combate ao crime. E nós não tínhamos, naquela época, né, a mídia, a internet, a velocidade com que as informações chegavam aqui, mas já era uma mobilização mundial para a valorização da mulher. Né? Porque não só da nossa cultura, mas de tantas outras que, infelizmente, ainda prevalecem, e nós vemos isso na televisão, nas redes sociais, quantas mulheres ainda têm em outros países, elas não têm direito a nada. Foi uma grande conquista, né? Ter direito ao voto, poder se eleger, poder trabalhar fora, enormes conquistas. Mas também, junto com essas conquistas, vieram dificuldades, dificuldades que sempre existiram. Eu acho que a diferença é que hoje elas estão mais à mostra, e como a mulher, como na sociedade, né, ela foi à luta, ela criou coragem, então algumas denunciam e outras tantas ainda não. Poderia aqui, se eu perguntasse para cada um dos presentes se conhece algum crime relacionado à mulher, nós colocaríamos vários da nossa própria cidade. Nós já tivemos problemas com Lei Maria da Penha entre colegas advogados da nossa cidade, da nossa região. Recentemente vimos isso nas redes sociais, um advogado agredindo a filha e alguém filmando, e hoje é muito rápido a divulgação desses vídeos. Da nossa colega advogada, que foi violentamente assassinada no Paraná, filha de um advogado, uma advogada atuante, né, com brilhantismo incrível, se a gente for ver, procurar sobre o seu trabalho, e aí teve a sua vida terminada dessa forma. E poderia colocar outras tantas. Eu me recordo, até procurei para verificar em que ano isso aconteceu. Eu me lembro bem, porque eu já era advogada, um crime que aconteceu onde era um promotor de justiça e a esposa, uma advogada, na região de Bragança Paulista, Atibaia, onde ela também foi morta por ele. Há poucos anos atrás, a Mércia Nakashima, que também foi morta por seu namorado, companheiro. E isso não vem só de agora. Nesse ano, em 1976, onde as mulheres tiveram coragem para pôr no papel a sua luta, no Brasil acontecia um crime que chocou. Se vocês perguntarem para os seus pais, avós, que foi de Ângela Diniz e Doca Street, como era acontecido. E o mais triste foi que ele foi a júri, e, num primeiro julgamento, ele foi condenado tão somente pela morte dela a 2 anos de prisão. Não existiam as redes sociais, não existia essa divulgação, e pior ainda, a gente estudando isso,
conta-se que ele saiu aplaudido do tribunal do júri por ter pego apenas 2 anos, porque lá se colocou como se ele tivesse defendido a sua honra. E a vítima, mulher, já naquela época, era colocada minimizando os seus conceitos, seus princípios, como se nós, mulheres, não tivéssemos nenhum valor. Quando acontece um crime com cada mulher, ela atinge a nós, cada uma de nós. Por quê? Porque nós nos vemos nessas mães de família, nessas mulheres que trabalham, nessas diretoras de empresas, delegadas, juízas, porque muitas têm sido vítimas de crime. Alguns passionais e tantos outros motivos, alguns apenas por ser mulheres. E nessa época, naquela época, como ainda hoje em dia no Tribunal do Júri, nós temos bons operadores do direito e um promotor recorreu daquela decisão, teve um novo júri e ele, após alguns anos, teve uma nova condenação. Mas quanta luta para chegar nessa lei de 2006. Acredito aí que os professores que dão direito penal e a própria curiosidade e a facilidade dos alunos hoje em saber por que se chama Lei Maria da Penha. Eu não sei como essa mulher, com toda a sua coragem, sobreviveu para ainda lutar para que a Lei Maria da Penha existisse. Porque as tentativas que o seu marido fez para acabar com a vida dela, ela tomou um tiro, ela ficou tetraplégica, ela foi eletrocutada por ele e ainda assim ela sobreviveu. Possivelmente porque ela tinha uma missão, porque qualquer outra, com todas as agressões, foi torturada pelo marido durante 6 anos. E só então, já numa cadeira de rodas, ela teve a coragem, a ousadia de ir em frente. Mesmo assim, ela lutou 19 anos e meio, aproximadamente 20, para conseguir que o seu agressor fosse preso. Pensa, 20 anos, para que alguém acreditasse no que ela tinha sofrido. E ela não era uma pessoa desinformada. Eu fui pesquisar, ela é uma farmacêutica, e mesmo assim, com todas as denúncias, ela teve todas as dificuldades. E a lei não parou por aí, porque em 2006 ela foi editada, nós temos visto ainda hoje crimes violentos, cada vez com uma gravidade maior. Nós não sabemos se essa lei ela não tem alcançado o seu objetivo, no que a gente precisa melhorar, mas algo a gente precisa ter, como mulher, porque essa é uma lei para as mulheres, é ter coragem. Coragem de denunciar, porque quando chega numa agressão física, amigas, colegas de profissão, outras tantas agressões já ocorreram. No artigo 7º dessa lei, menciona quais os tipos de violência, que é a violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a violência moral. E a lei, os estudos ainda vão mais longe. Diz que a cada 5 mulheres, uma sofre algum tipo de agressão. Então, imagine a gente que vive em sociedade, numa roda de 5 amigas, uma de nós estaria sofrendo algum tipo de agressão. Por ano, mais de 2 bilhões de mulheres sofrem algum tipo de agressão ou acabam sendo mortas. A cada 15 segundos, uma amiga, uma conhecida, ela sofre algum tipo de agressão. Não tem os dados de falecimento, mas também não deve ser muito distante desses, não é verdade? Mas será que só a lei, conhecida como Maria da Penha, ela veio resolver todos os problemas? Não. Tanto que teve que ser editada uma lei em 2015, que veio
né, mudar alguns artigos, inclusive do Código Penal, e colocar lá, salvo engano, é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, onde coloca um específico crime para as mulheres, para as penas serem maiores, que veio de 12 a 30 anos. Se eu estiver errado, o doutor delegado me corrige, por favor. E que antes, todas essas agressões, simplesmente na Lei Maria da Penha, elas iam uma pena até 3 anos. Então, olha a gravidade. Mas isso ainda não foi suficiente. Em 2017, teve que vir uma lei complementando esse direito que já vinha exposto, descrito na Constituição e na Lei Maria da Penha. E muitas de vocês, se alguém já passou por isso, vai saber. Desculpe aqui os meus amigos delegados, né, mas eu vou falar como advogada. A dificuldade de uma mulher já tem que ter a coragem, com toda humilhação, com toda machucada, ter que comparecer a uma delegacia e ainda, algumas vezes, não conseguir fazer o seu boletim de ocorrência. Então, essa lei, em 2017, embora nós já tenhamos a delegacia da mulher, muitas vezes essas agressões acontecem à noite, ao final de semana, e aí precisaria ir por um plantão. Então, essa lei, ela veio determinar que o atendimento a essas mulheres vítimas das agressões, que elas sejam atendidas por servidoras. Por quê? Porque o constrangimento é muito grande. Se você tem que passar, às vezes, por uma perícia, na grande maioria das vezes, pelo menos as que eu já acompanhei, eram médicos. Então, vem delimitando essa lei para minimizar esse constrangimento. Então, a gente tem visto as dificuldades. Hoje já tem se melhorado mais. Há um empecilho, acho que até motivo de piadinha, às vezes, porque, às vezes, ela vai uma vez, ela vai de novo, e todo mundo fala, nossa, mas é ela que não presta, porque, olha, ela volta com o mesmo marido. Mas a gente tem que ver que a grande maioria ainda, elas dependem dos seus maridos financeiramente para a sua sobrevivência e a dos seus filhos. Então, para todos que aqui estão presentes, nós não conseguimos mudar o mundo, porque a única pessoa que eu posso mudar sou eu mesma. Mas cada um fazendo a sua parte, cada um que, de repente, estou vendo minha vizinha com uma agressão, ou fiquei sabendo, tenho 180, salvo engano, né, doutor? Que pelo menos foi o que lá no CRAS me falaram, que era o 180 para ligar. Vamos denunciar. São denúncias anônimas, porque muitas vezes essas pessoas, essas mulheres, elas já foram tão humilhadas. A dificuldade delas chegar para denunciar, se colocar público o que ela sofre dentro de casa, é tão grande que ela não tem essa força. Né? Que nós, mulheres, já que nós temos tantos outros movimentos, que nós possamos nos unir. Porque, às vezes, a gente critica que os homens dificultam, que a humilhação vem dos homens, mas, infelizmente, nós ainda somos uma classe desunida. E eu digo isso porque, numa eleição, Avaré nunca teve uma prefeita, nós temos uma vice-prefeita, mas nunca temos uma prefeita. Eu vi, né, participei de um congresso esses dias e verifiquei aí o número de advogadas presidentes da OAB. Nós temos mais ou menos dentro do nosso estado, não chega a 15% de mulheres como presidente. Já temos nas chapas, vice, mas por quê? Porque muitas vezes nós não unimos. Nós falamos tanto disso, né? Queremos uma mudança grandiosa, mas a mudança também tem que começar pelo meu olhar, pelo seu olhar. Como eu disse, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos dar um passo de cada vez. Essas leis que vieram aí na complementação da conhecida Lei Maria da Penha, uma tremenda conquista para as mulheres, já são um grande passo.
mas não devem ser o último. Então, que nós possamos olhar para esses 30 anos de Constituição, 12 anos dessa lei, com um olhar de amor. Amor pela nossa amiga, pelas nossas irmãs, né, pelas pessoas que nós vemos sofrendo. E que, se estiver ao meu alcance, eu possa ajudá-la a realmente tomar uma decisão. E uma boa noite a todos. Espero, de alguma forma, ter colaborado aí com a ideia de vocês. Muito obrigado, doutora Maria Cláudia Ferraz. E no próximo bloco, nós falaremos, então, com o doutor Rafael Francisco Marcondes Moraes. Fica aí, voltaremos já.